Com camaradas, boa tarde, sou o Vina Guerreiro e esse é o primeiro Guerreiro Entrevista com a excepcionalidade da recepção que está me trazendo aqui no CINDPD, o presidente Antônio Neto Fernandes. Ele é militante e sindicalista há quanto tempo? Mais de... Quantas, não quer falar quantas décadas? Não, mais de 3 décadas. 3 décadas como dirigente sindical. Como dirigente sindical. Como militante, aí desde a juventude você milita. Não só na área sindical, mas nos movimentos sociais. Né? E como é que foi que nasceu isso para você, presidente? Eu não sei se você sabe, Guerreiro. Primeiro, prazer estar falando com você aqui. Obrigado pela gentileza. Você, com vários companheiros aí, nós tem sido muito generoso para comigo. Segundo o seguinte, a minha história de vida me encaminhou automaticamente para a luta. Eu sou filho de dirigente sindical ferroviário, neto de dirigente sindical ferroviário. E meu pai foi preso e caçado em 64. Isso é na Sorocabana? Em qual que é a... Sorocabana. Na Sorocabana? Sorocabana, os dois, tanto o vovô como o papai. Papai foi preso, caçado em 64 e ficou aí um período de 7 anos sem poder arrumar emprego na lista chamada lista suja da Fiesp, que as pessoas não dizem que existe, mas até hoje existe. Os ativistas, naquela época os comunistas, todos sempre ficando fora da possibilidade de arrumar emprego. E nós somos uma família que era meu pai, minha mãe e 6 filhos, 4 homens e 2 mulheres, uma dificuldade muito grande. E ele só foi começar a trabalhar, inclusive numa empresa de companheiro, né? A partir depois de 7, quase 8 anos sem conseguir arrumar um emprego. E ele torneiro mecânico, profissional qualificado da antiga Sorocabana, e instalando na cidade de Sorocaba, nas empresas da região, só empresas metalúrgicas. Você imagina que... Ali naquela época. E ele vai trabalhar, mas a partir desse momento, numa empresa de montagem industriais com um amigo dele, como empregado lá. Mas nesse período que ficou desempregado foi de tudo, né? Fez o que precisou fazer. Trabalhou em construção, trabalhou com banca na feira, vendendo bolacha, vendendo banana. O que você tem 6 filhos, tem que sustentá-los, além dos filhos quando começam a trabalhar. E quando você cresce numa situação dessa, em que a cidade perseguiu muito os líderes sindicais da Sorocabana, porque Sorocabana tem muito a ver com Sorocaba. Tinha uma oficina lá que tinha quase 20 mil trabalhadores. E agora ele foi uma forte liderança dos ferroviários. E virou vereador na cidade, foi candidato a deputado estadual, teve seu registro cassado. Ele era do Partido Comunista? Ele era da direção do Partido Comunista e disputou as eleições pelo Partido Socialista. Porque o Partido Comunista estava proscrito naquela época. Estava na clandestinidade. E você veja, com tudo isso, você vai tendo uns reflexos familiares. Né? Porque eu, quando cresci um pouco mais, vim buscar a vida em São Paulo e as dificuldades ocorrem. E aí começou um movimento aqui na cidade, que era o Movimento Brasil Anistia. Como eu já tinha militado lá na juventude do partido, que é o antigo PMDB, que na verdade era junto do partido dentro do PMDB, você vem para São Paulo, até em busca de oportunidades, você já tenta se engajar nas lutas aqui dentro. Então você faz parte de toda a luta, mas ao mesmo tempo você tem a sua vida. E tudo era mais difícil porque você era filho do comunista. Isso desde a sua infância. Imagina. Aí começa a luta pela anistia. Obviamente, eu tendo em casa um caçado, nada mais justo que fazer parte da luta do movimento brasileiro pela anistia. E assim vai se enfronhando por aqui. Isso que o presidente está falando é um movimento que culmina com o retorno de figuras ilustres da política brasileira, como Miguel Arraes, Leonel Brizola e assim tantos outros que voltaram. Inclusive o pai do Rodrigo Maia, antigo César Maia,
também o Dória não foi embora, né, presidente? O Dória não precisou ir embora do país, né? Mas o pai dele foi caçado. O pai dele foi caçado, Isso. mas ele não precisou. Mas nós, e aí militando no movimento brasileiro de anistia, um movimento muito forte, e você vai se movendo. Aí como eu comecei minha carreira como perfurador de cartões, depois operador de máquinas, e virar programador de computadores, e minha categoria precisava se organizar. E a gente começou a lutar para organizar a categoria. Dos processadores de dados. O meu pai sempre dizia assim, olha, vocês têm que se organizar. Pega a história de luta dos ferroviários, vê a organização que os ferroviários tinham, e vocês precisam se organizar, não dá para ser uma categoria solta. E eu comecei a militar, para você ter uma ideia, Guerreiro. Em 78 eu já estava na luta pela regulamentação da profissão do trabalhador de tecnologia da informação, hoje antigo processamento de dados. 78, meu amigo. Quando o computador ocupava uma sala dessa, né? Ou mais. Ou mais. Mas na verdade é uma luta, e a gente só consegue fundar o sindicato em 84. Que nós, diferentemente da maioria dos sindicatos, nós reconhecemos como data de nascimento do sindicato a data em que fizemos a assembleia de fundação da associação profissional, certo, que é 14 de agosto de 1984. Não quando saiu a carta sindical, porque outra hora você tinha que fazer uma associação profissional, organizar a categoria por 2 anos, e 2 anos depois ia você discutir com o Ministério do Trabalho a carta sindical. Ainda era sob o regime ditatorial, e você tinha todos os... Não, e a égide ainda varguista, né? Que o Vargas não fez isso por ser uma pessoa má. Era o momento, era a forma com que ele conseguia organizar a classe trabalhadora que estava se arregimentando ainda, né? Tem gente que confunde isso, inclusive o novo sindicalismo vem questionar o Vargas em alguns momentos, mas não em outros. Não, mas quando você pega a Constituição de 37, que introduz o sistema sindical brasileiro de unicidade sindical, aí depois a Constituição de 46 amplia a questão, e depois, agora mais recentemente, 88, consolida, principalmente essas duas, são as duas constituições mais democráticas que o Brasil viveu depois de 40, né? E aqui ele foi eleito, né? 46 ele estava eleito. 50. 46 não. A partir de 46 é onde ele foi eleito, não foi Estado Novo, não foi Revolução de 30. E 88 é a Constituição nossa última, que já está sendo rasgada, né, presidente? Ela está sendo testada, né? Isso é que nem criança, eles ficam testando você, se você não peitá-los, eles passam por cima. Tratora. Então, militando na área de TI, sempre organizando na área de TI, mas militando também politicamente em partido. Eu estava no antigo MDB, depois PMDB, na associação profissional, na PPD, depois SINDPD, e sempre trabalhando e militando, até que eu pude me dedicar exclusivamente à organização dos trabalhadores. Porque precisa também, né? É muito difícil. Não é possível organizar. Por isso que o sindicato tem que ter condições para que ele possa bancar a remuneração dos profissionais que saem da base para executar o trabalho de dirigente sindical, ele ter as condições que ele teria como se os trabalhadores estivessem. É o que a gente chama de liberar, né? Então, porque senão você não organiza. Porque, imagine, você numa cidade como São Paulo, você trabalhar o dia todo numa empresa e depois sair para fazer a organização, você não consegue, durante o dia, conversar com os trabalhadores, porque você está dentro da empresa e a empresa ele consome muito trabalho. O trabalho sindical é um trabalho... Você trabalha muito mais do que se estivesse na empresa. Mas você vai às empresas discutir com os trabalhadores as questões, os seus problemas, para tentar ajudar a solucionar os problemas, a resolver os problemas. Então, se você não estiver liberado, como você acabou de dizer, você não tem condição de fazer isso para com o seu sindicato. É sempre a briga que a gente também teve na época do movimento estudantil, e o presidente sabe disso com certeza, a gente também falava que o estudante também tinha que ser liberado, e há uma questão, o estudante muitas vezes, e o profissional também, onde que o estudante produz? Ele não produz, né, mas ele produz o que ele vai apresentar na academia como estudante. Então, o estudante, às vezes, do movimento estudantil é muito marginalizado, porque faz o que faz,
e ao mesmo tempo toma falta, toma bomba, toma um monte de coisa, repete, dependência, o cara às vezes ele fica mais para cumprir com o trabalho social de representação. Ele fica lá 6, 7 anos para fazer uma faculdade. Agora mesmo você vai ter o Congresso da Uni. Provavelmente no período que terá o Congresso da Uni, você terá exatamente aulas ou provas ou qualquer coisa. Vai perder. E antes você tem a UE, os estudantes estaduais, e com as organizações dos estudantes, as discussões próprias, você está fazendo durante o período escolar. Exatamente. Imagina o seguinte para você é trabalhador, está vendo no nosso canal, você no mínimo é parecido com a gente. Tu acorda cedo, 2 horas de busão para ir para o trabalho, 8 horas de trabalho, uma pausa para o almoço de 1 hora, 2 horas voltando para casa. Você vai contabilizando aí, sobrou 10 horas para você dormir e ver a sua família. Quer dizer, como é que um militante das causas dos trabalhadores consegue? Não para. Ele tem que parar, ele tem que dar esse tempo, e ele precisa ser... Não tem almoço grátis, como diz esses liberais toscos aí, não é? Então, ele precisa ser liberado de alguma maneira para garantir o teu direito trabalhista, camarada trabalhador. Não, e na verdade, você quando assume uma direção sindical, primeiro você é afastado da empresa e você perde toda a sua sequência profissional. Você perde, porque imagine, para você ser promovido numa empresa, você precisa estar dentro da empresa prestando serviço. Então, agora, e é muito difícil você retornar à empresa. Depois que você saiu para o sindicato, você ficou carta marcada. Há um descompasso muito grande e ele não volta para a empresa para ser profissional. É óbvio que muitos conseguem voltar por 2 razões principais. Quando nós voltamos para a empresa, nós temos uma consciência muito forte do direito do trabalhador e, acima de tudo, ganhamos uma visão mais global da situação. Então você pode trabalhar de novo e ser muito respeitado na empresa. Mas é muito difícil você voltar. É um caminho sem volta. E é por isso que ele tem que ter todas as condições, como se trabalhando estivesse, para desenvolver o seu trabalho. Porque na relação capital e trabalho, isso é um negócio muito interessante. Se o trabalhador, ele enfrentar o patrão, ele é demitido. Sim. Por isso que o sindicato entra para resolver o problema sem expor sequer os trabalhadores. Um exemplo claro é quando você faz algumas ações trabalhistas em nome de todos os trabalhadores da empresa, chamada substituição processual. Ele não se expõe, quem se expõe é o sindicato. Então ele representa todos os trabalhadores numa demanda que atinja todos lá dentro. Quando a demanda é individual, aí você pode tentar negociar que seja resolvido, mas as demandas coletivas são todas desenvolvidas através de substituição processual. Arthur, acho que é importante dar 2 exemplos aí, a Prodesp e o Citibank. A gente entrou, se o trabalhador estiver trabalhando e entrar com ação, é uma papo agora. Mas é o que eu acabei de dizer. Você tem nesse processo de representação, por isso que o sindicato é importante, porque ele fica entre a empresa e os trabalhadores. Ele não permite que, por força de um direito de um trabalhador que possa reproduzir para outros trabalhadores, que a empresa possa puni-lo, demiti-lo, como é o caso sempre que o capital faz. Nós fizemos agora uma ação contra a Prodesp, que é a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo, que abrangeu 2.034 trabalhadores. Todos os trabalhadores que estiveram naquela empresa naquele período têm direito a essa ação. Se ele individualmente entrasse, ele poderia ser retalhado, punido, não promovido, qualquer coisa que ocorra dentro da empresa. Mesma coisa com o Citibank. Quando a gente ganhou uma ação trabalhista contra a empresa de TI do Citi, representando todos os trabalhadores. E nenhum trabalhador botou a cabecinha para tomar pancada ou ser marginalizado ou demitido. Esse é o papel do sindicato, é representar, solucionar, intermediar as questões. Não, colocando assim numa maneira mais grosseira e objetiva, imagina aquela manada dos animais que estão correndo, aquele que se desgarra, aquele que caminha sozinho, aquele ali vai ser jantado na savana, onde for. O que está na manada, não vem ninguém querer pegar eles, porque eles estão em manada, eles estão em conjunto, ali eles estão fortes, eles vão atropelar quem vier. Agora aquele que desgarrou, e você, trabalhador, se caminhar sozinho, você vai ser jantado, cara, pelo mercado, faz parte, é a vida. E até tem época que o próprio patrão, né, ele faz aquela história como faz com as manadas, que é o boi de piranha. Também manda um. Manda para cá para que ele seja comido, né? Normalmente isso aqui no nosso caso é dirigente sindical que se expõe, para ele ser atacado, ser desprestigiado, desmoralizado, para que os outros possam caminhar e correr.
São as reproduções que a gente tem dessa nossa selva aqui, muito parecidas com o modo de vida também nas outras selvas aí, por aí, né? Aqui é pior. Aqui é pior. Claro, porque lá é só para subsistência. Ali é para comer. É só para subsistência. Não é maldade, né? Não, aqui não. Aqui é maldade. Aqui é para acumulação. Acumulação de capital. Perfeito. Lá ele não mata 3 para guardar para comer amanhã. Não, se fosse uma acumulação primitiva do capital, quando você fosse jogar isso para o sistema de produção, tudo bem, mas hoje é por rentismo. O mero rentismo é simplesmente um cara que fala assim, qual que é o teu limite, burguês? Ele fala, mais. Não tem limite. Ele quer mais. É um saco sem fundo. Não para. Presidente, como é que está sendo a... Você está há quanto tempo na presidência do PDT? Do PDT, acho que de janeiro, um ano, né? De janeiro para cá, um ano mais ou menos. A gente fez convenção ano passado, aliás, fizemos faz um ano. Muito bom. Como é que está sendo aí? É uma experiência muito interessante. Primeiro, um prazer danado ajudar a organizar o PDT na cidade de São Paulo. Uma tarefa. Primeiro que está tudo por fazer. Então, naquela curva de nível de serviço, qualquer coisa que você faça, ele aparece demais, ou seja, porque não tem nada feito. Então, você organizar um movimento comunitário, um movimento jovem, um movimento negro, as mulheres, os sindicatos, você automaticamente, como não tinha nada, você dá empoderamento a esses diversos grupos, esses diversos movimentos, faz com que o partido possa ter mais vida. E não tem outra alternativa, né? E a experiência de outros estados, a experiência do Maranhão, por exemplo, o ex-presidente da Juventude Socialista lá, hoje nosso senador Weberton, ele tem uma militância de organização da juventude no Maranhão que, se a gente conseguir reproduzir aqui em São Paulo, vai dar um fruto danado. Muito bom. E nós sabemos que o momento é esse. Há um movimento nos diversos segmentos da sociedade de uma inquietude tão grande de querer participar, de querer discutir, até porque já acabamos uma eleição presidencial em que apresentamos um candidato que tinha um projeto nacional de desenvolvimento e que atraiu tantas pessoas dos mais diversos segmentos e que ficaram frustradas com a possibilidade que ocorreu de não ter eleito o nosso presidente Ciro Gomes, que querem ver como é que ajuda a organizar agora mais proximamente, participando mais ativamente dentro do próprio PDT, para preparar uma candidatura para 2022. É disso que eu queria falar. Você deve gostar do Ciro pelo que você vê dele no YouTube. Agora, você sabe quem foi uma das principais pessoas que fizeram convites ao Ciro para participar de congressos sindicais? Foi esse cara aqui, amigo pessoal do Ciro há não sei quantos anos, presidente de uma central sindical que é a CSB, e ele convidou ano após ano o Ciro, e eu via, eu nem estava afiliado ao PDT, eu não conhecia nenhum deles, e eu falava, porra, mas que brilhante, o cara que é um dirigente sindical trazendo o Ciro, quando todas as outras centrais sindicais só queriam saber de quem? Dos caras lá do PT, dessa outra turma, eu do Paulinho, e aí assim, a gente falava, pô, a gente não se encaixa, não se vê nisso. Eu sei que você, para chegar nesse canal, pensa muito parecido comigo. E é o Neto. Obrigado, presidente, por trazer tantas palestras, aquela palestra brilhante que está lá junto com o rapaz que saiu do partido agora, eu acho que o Netinho de Paula. Ele volta o Netinho para a Coab, vocês lembram disso aí? Foi o Neto que bancou para o Ciro vir, conversar, entendeu? Dar esse espaço para o Ciro, assim como outros canais, outros locais onde o Ciro foi fazendo algumas academias, algumas universidades. E como é que é militar com o Ciro? O Ciro trouxe muita gente para o PDT, né, presidente? O PDT andava meio que as moscas depois que o Paulinho quebrou o partido, né? São momentos e momentos. A CSB é uma central sindical nacionalista. A CSB é uma central getulista. Né? Então, tem tudo a ver você trazer alguém que está discutindo um programa nacional de desenvolvimento para falar para os dirigentes sindicais. Então, nós aqui no sindicato, no CITPD, que é o sindicato que nós estamos aqui, oferecido também, que é o Trabalhador e Tecnologia de Informação do Estado de São Paulo, fazíamos seminários anuais de pauta. E um dos momentos que eu acredito para formar e capacitar dirigente é no seminário de pauta você trazer palestras. Nós fizemos palestras de todos os tipos. Então o Cortella já veio falar aqui,
né? Já veio falar aqui o Ciro, como você falou naquele dia que ele veio com o netinho de Paula, já veio falar aqui, vamos lembrar alguém mais, deixa eu ver, o Teofim Neto veio falar, ou palestra motivacional, como o próprio Oscar, o jogador de basquete, veio fazer. Então, Paulo Henrique Amorim, além de falar para nós, lançou o seu livro. Ou seja, todo ano, quando nós fazemos a nosso seminário de pauta, que reunimos aí pelo menos 100 trabalhadores, dirigentes sindicais do CPD e trabalhadores, a nossa federação agrega o sindicato de outros estados, e os últimos a gente trouxe também da Central Sindical, dirigentes da Central para assistir. E com isso debatimos várias coisas, né? Porque já temos o tal que nós chamamos do nosso gen nacionalista, getulista, e mesmo não estando no PDT, você sabe disso, este prédio chama-se Getúlio Vargas, aí embaixo tem um estátua de Getúlio, porque nós cultuamos porque defendemos a história de Getúlio, o que significou o trabalhismo para a luta da classe operária, para a luta da organização dos trabalhadores. E o Ciro, quando nós fomos fazer os congressos estaduais da Central, eu perguntei a ele se ele poderia dar a aula magna de toda a abertura de congresso. Foram 9 congressos em 2017. Então, 2017 e 2018, né? 2017 e 2018. Não, foi só 2017. Foram 9 congressos em todo o Brasil. Em todos os estados que nós fizemos, o Ciro era um dos palestrantes. Nós tínhamos outros palestrantes, desembargadores, advogados, palestrante que dava aula de oratória, porque nós achamos que tem que preparar o dirigente sindical também para que ele saiba falar, para entender, assim como no partido nós estamos pensando em fazer escola de candidatos, nós queremos que ele ganhe não só a questão política e ideológica do nosso partido, mas queremos que ele também saiba como se comunicar com o povo, né, para expressar-se bem, para que você possa ter, ao longo do tempo, companheiros com qualidade, conteúdo e forma. Então o Ciro foi dar essa visão do Projeto Nacional de Desenvolvimento. E tem tudo a ver com a Central. Sim. Tudo a ver com a Central. Mas eu tenho que agradecer ao presidente, porque foi uma das coisas que eu pedi muito, que no ato do 1º de maio que a gente fez, o PDT, a gente conjuntou com os outros partidos, que houvesse bandeiras brasileiras, bandeiras o pavilhão nacional nosso, e o presidente não ofereceu nenhuma resistência. Porque como oferecer resistência? Fizeram. Não, mas aqui na nossa esquerda tem gente que oferece. E aí os outros partidos não gostam de fazer uso disso, então assim, todo mundo, até dos outros partidos, pô, legal, vocês trouxeram bandeiras do Brasil. Eu falei, então cagam vocês também, né? Todo mundo tem que levar, isso aí não é da direita, né? Isso é nosso. Isso é nosso. Isso nós aprendemos muito em 92. Em 92 o Collor tentou se apropriar do verde e amarelo. Exatamente. E aí, o domingo em que ele pediu que todo mundo colocasse a cor verde e amarela nas suas janelas, o Brasil decidiu colocar preto. E na semana seguinte nós sentamos e disse, não, nós somos do Brasil, não é dele o verde e amarelo. E aí saíram os caras pintadas e nós retomamos o verde e amarelo para o povo brasileiro, que é dele, é nosso. Então, isso foi um grande aprendizado e começou de novo agora. Ficou aí a ultradireita, todo mundo achando que eles são donos do Brasil. Não são, somos nós. Pior, a bateção de panela é uma cultura das madres abuelas da Praça de Maio, lá na Argentina. Quer dizer, a classe média vem aqui para os jardins, para os genópolis, aqui bate panela aí, virou uma cultura. Não, mas você precisa ir buscar a história nossa. O movimento contra a caristia, nós batíamos panela também. Contra a caristia? Claro, pode pesquisar. Nos anos 80? O movimento contra a caristia. Durante a ditadura, as passeatas das mulheres com panela, porque a panela estava vazia. Isso que significa esse movimento bater panela. Certo? Muito bom, essa eu estou aprendendo agora. Só pesquisar, porque vale a pena lembrar essas coisas. E às vezes eles pegaram, aí eu estou falando, a gente tem que voltar para isso. Tudo nosso. Tem que ter bandeira brasileira, tem que ter bandeira do PDT, da sua entidade, mas tem que ter efetivamente bandeira do Brasil. É nossas coisas. A gente está pedindo para você vestir a camisa da CBF e abraçar a PM, mas assim, pelo menos a bandeira do Brasil, cara. Sabe? A camisa da CBF é durante a Copa. Aí tá certo. Exatamente. Fora da Copa não tem cabimento. Fora da Copa eu vou vestir a camisa do seu time. Sim, aí aqui é Corinthians. Aqui é Palmeiras, não tem problema com isso. E o Ciro veio, foi fantástico.
E a gente discutiu muito. Agora, quando você pergunta, eu conheço o Ciro há muito tempo, realmente, viu, cara? Eu posso dizer você, tive o prazer de conhecê-lo em 94. 94. Itamar Franco presidente. Olha só, grande nacionalista. E ele, ministro da Fazenda. Muita gente não sabe, e eu creio que os seus espectadores aí, né, seus seguidores, Camaradas. eles não sabem que o Ciro assinou a primeira MP do PLR. Da PLR? Pode pesquisar lá. Foi Ciro. Foi Ciro Você Gomes. sabe, Dia 29 ou 30 de dezembro de 1994. Porque eu tive uma reunião no dia 26 de dezembro de 94. As centrais sindicais tiveram uma reunião com o Itamar Franco. E o Ciro participou porque ele era o ministro da Fazenda. A discussão era reajuste para os aposentados, que a aposentadoria pegar $100. $100 de aposentadoria. Pra você ter uma ideia, nesse ano, dezembro de 94, pode pesquisar, o salário mínimo era de $70. E a nossa briga era que dizíamos ao Itamar que ele não podia sair do governo sem um salário mínimo de $100. E aí, como era dezembro, o presidente que ia assumir, Fernando Henrique, que ia assumir 1º de janeiro de 95, não permitiu que você aumentasse para $100. Mas o Itamar então decidiu dar um abono para os aposentados para atingir $100. E durante a discussão com o Ciro Itamar, uma das alternativas para ajudar a classe operária foi a criação do PLR, Participação, Lucro e Resultado, para regulamentar na Constituição. A Constituição já trazia isso no seu artigo 7º. Mas não sei se você sabe também, ela já estava na Constituição de 46. Nunca foi regulamentado. Porque a maioria dos direitos dos trabalhadores que estão na Constituição tem uma vírgula que diz assim, que será regulamentado em lei, ponto. Se não regulamentar, não adianta estar o direito lá. Por isso que precisa regulamentar. E a PLR foi regulamentada, primeira MP, por Itamar, assinado junto com o Ciro, e só foi, estou falando 94, e só foi sancionada como lei no ano 2000. Acredite se quiser. De 94 a 2000. 6 anos como medida provisória. É isso que eu quero dizer, que a luta da classe operária não é uma coisa assim. Não é dado, cara. Nada é dado. Nada é dado. Então, foi lá que conheci Ciro Gomes. Nossa, de lá pra cá, sempre em contato. E agora E aí depois ele foi candidato a presidente da República. 98. 98 e 2002. Né? E aí você tem as lutas de segundo turno, organização, conversas, essas coisas todas. E Brizola? Teve alguma passagem com Brizola? Tive muitas. O governador Brizola, como governador do Rio, não sei se vocês também sabem, em 82, primeira eleição do Brizola, a Proconsult, que é uma empresa de informática, estava roubando a votação. O Gatinho Angorá, né? O Gatinho Angorá. O Moreira Franco. Só para você ter uma ideia, os digitadores que estavam digitando os votos começaram a denunciar para as associações de tecnologia de informação, as APPDs, dizendo o seguinte, olha, não sei o que está acontecendo. A gente digita muito Brizola aqui e do outro lado só sai Moreira Franco. E aí Brizola chamou uma conferência internacional e denunciou. E realmente era um tenente-coronel, que era um programador. Era um negócio meio complicado. A Proconsult, inclusive, perdeu todo o seu prestígio, todo o seu reconhecimento por causa desse processo da eleição do Brizola. Isso. E esse foi um caso complicado também, porque a Globo demorou para dar a informação, Claro. achando que era, né, não queria ajudar o Brizola nesse sentido, mas não era o Brizola, era a democracia, e o Brizola não puxou a sardinha para ele. Ele era a vítima ali, mas a democracia era a maior vítima naquele ínterim. Né? Como hoje, e depois Brizola tem uma discussão bem grande sobre a questão da urna eletrônica, Isso. que há alguns companheiros aí que dizem que essa urna é facilmente, ou ela é violada a ponto de ajudar quem eles acham que pode ser. Ainda mais no Rio de Janeiro, a gente sabe que com todo aquele sistema que estava bastante corrompido, né, poderia ter alguma coisa. Eu particularmente acho que o Brizola tem razão numa coisa, você também ter a possibilidade de imprimir o voto é muito importante, por duas razões. Para você fazer auditoria. Exatamente. Só por isso. Então você não precisa... você tem o voto, imprime,
o voto, coloca numa urna à parte. Aí sorteia algumas auditorias, faz auditagem em alguns lugares que possa por amostra. O modelo venezuelano parece que se aproxima desse modelo que o Brizola pedia, porque o modelo venezuelano é feito com urna brasileira, mas que dá uma filipeta de retorno que serve para essa recontagem. Além disso, aquela tinta no dedo, a mesma tinta, presidente, que o João Dória passava no dedo das crianças para elas não repetirem merenda, porque para o João Dória a criança só pode comer uma vez ao dia. Os filhos dele só comem uma vez ao dia, eu ouvi dizer lá. É o dia todo, de manhã à noite. Vai comendo, mas é uma vez só. Né? Mas as crianças não, as crianças pobres aqui de São Paulo, né? Ele ainda prefeito, ele passava, essa tinta ficava um dia. Na Venezuela é uma tinta que parece que dura 2 dias, para a pessoa não entrar na fila de votação novamente. Esse é um modelo interessante, né? Lá é uma ditadura, né, presidente? É uma ditadura. Lá onde? Lá na Venezuela é uma ditadura. A ditadura cubana, castrista, comunista, comedora de crianças. É lógico que não, né? O presidente, eu estou brincando aqui com ele, eu estou tentando... Não me conhece, presidente. Não, mas é o que eles falam, né? O problema lá todo mundo sabe que é, né? Petróleo. Petróleo. E é bom tomar cuidado, porque hoje é petróleo. Amanhã pode ser água. E água, você sabe qual é o país que tem mais água no mundo. Porque hoje quem tem mais reserva de petróleo do mundo é a Venezuela. Se a gente não passar eles, né, presidente? Eu ouvi dizer que 300 bilhões é muito difícil. o Guilherme Estrela falou uma vez que poderia, o Guilherme Estrela, né, o cara que descobriu o pré-sal, falou, olha, o que a gente absorveu já coloca aí. São 12 bilhões e meio, levou a gente para a 15ª, 14ª posição. Se a gente dobrar isso, Mesmo assim, são 25 bilhões, ainda assim, para 300 é muito petróleo. Vai precisar muitos anos para localizar. E o dele, eu brinco sempre, né? Me pergunto, pô, mas como é que pode? A Venezuela faz parede e meia com nós aqui, não é isso? Não, aqui os dinossauros faziam assim. Então, chegou a minha hora de morrer. Até logo, eu vou para a Venezuela. Só que não vai morrer na Venezuela. Não, e o ruim é assim, a gente tem que ficar descobrindo, lógico que a gente tem que descobrir reservas, as bacias todas. O problema é que não pode entregar, né, presidente? Porque não adianta entrar, o Guilherme Estrela vir lá, um cara, um grande nacionalista, o Guilherme Estrela, não sei se o senhor já conheceu ele. O Guilherme Estrela é um dos caras que eu tenho uma lista dos 100 homens que eu admiro no Brasil. O senhor figura no top 10 ali. O Guilherme Estrela está no top 100. O Guilherme Estrela deu uma grande contribuição ao país. Vai lá, descobre, pesquisa, prospecta, fura, perfura, faz tudo o que tem que fazer, a gente entrega para a estatória, presidente. Como é que é isso? A gente não entrega. Nós não entregamos, não. Não, Quem entrega são eles. Mas infelizmente, é falta de conhecimento. Até nessa discussão com a Venezuela tem um pouco de falta de conhecimento. E você sabe, a mídia, ela trabalha para as elites. E com a síndrome de vira-lata, que nós temos aí, o complexo vira-lata, diz que nós não temos capacidade para isso. Embora a Petrobras seja uma empresa brasileira, o pré-sal, ela é a única e maior especialista em pesquisa de petróleo em águas profundas, quer dizer, tudo isso é desenvolvido no Brasil. Mas entregam. Pior que isso, agora entregar também as refinarias, né? Não, isso é... Daqui a pouco a BR distribuidora também vai ser desmembrada, né? Eu não tenho problema com distribuição, meu problema é produção. Não é a cereja do bolo, a BR distribuidora? É o que eu sempre defendo no meu... Mas vamos pensar sempre o seguinte, o Brasil precisa começar a fazer uma discussão muito séria sobre o que é estratégico para o desenvolvimento do Brasil. Certo. O que for estratégico, você passa o risco. Isso aqui fica... Daqui para frente. Isso aqui fica daqui para frente. O que não é estratégico, tá bom. Então, aí, tudo bem. você pode dar concessão. Não é privatizar, é concessionar. Para a hora que você precisa tirar, você tira. É porque são regimes diferentes. Claro. Privatização você entrega o patrimônio. Concessão você dá o direito de você fazer as vezes de, né? Certo. É como uma estrada. Você constrói uma estrada aqui e você usa ela e explora ela durante esse período. Entendi. Mas precisa fazer uma discussão do que é estratégico nacional. Você não pode fechar a sua mente sobre dizer, não é que eu não vou abrir mão de algumas coisas no Estado. Saber o que é estratégico para o Estado, para o desenvolvimento. Então, ferrovia é estratégico para o desenvolvimento? Sim. Mas se fosse uma discussão nacional, para todo mundo ter a mesma opinião, porque nós temos essa opinião.
E aí o Brasil vai ter que fazer o investimento em ferrovia. Para quê? Agora, construiu todos os ramais. Agora, a exploração do uso da ferrovia. É estratégico você ter... Acho que aí você pode passar. É isso que eu quero dizer. Vocês têm que discutir aonde vai. A geração de energia é estratégico o desenvolvimento? É. Distribuição de energia pode ser concessionada. São discussões que nós vamos ter que ter sobre os mais diversos assuntos. O Brasil não parou para discutir, e é por isso que o Ciro tem um projeto nacional de desenvolvimento em que ele começa a discutir a questão nacional. Quando você discute a questão nacional, você pode chegar a esse ponto de debater o que é estratégico. O que é importante, o que não é. O que tem que ficar na mão do Estado e o que não deve ficar na mão do Estado. O que poderá ser também concessionado. Ou também eu não vou falar privatização, não vou usar a palavra privatização, eu vou falar concessionado. Porque assim como a televisão, não sei se você sabe, é uma concessão pública. Quer dizer, nós podemos tomar a concessão da Globo. Vence de tantos em tempos, ele tem que não serviu aos interesses do Brasil, tira fora, toma dele. Então essas são as discussões que a gente tem que fazer. Exatamente, por exemplo, a gente fala, a gente não tem satélite brasileiro. Estamos perdendo a base de Alcântara, que é um dos melhores pontos do planeta para lançamento desse tipo de elemento para o espaço. Uma economia absurda, né? Poderia até pensar que a gente emprestasse para fazer um ponto de lançamento, presidente. Eu penso isso. Agora, não deixar com que a gente ainda não está votado, vamos lutar, porque essa também é uma outra luta importante, mas passar para a mera exploração dos Estados Unidos, eles vão economizar e vão devolver quanto disso para a gente. E a gente não vai poder pisar lá, um brasileiro não vai ter cidadania suficiente para pisar no Maranhão, ali naquela região. Isso aí é um absurdo. É absurdo. Eu seria favorável que você alugasse para lançar. Ele quer lançar o satélite, aluga lá. Mas é nosso. É nosso. Ó, é 2 bilhões, amigo. Isso daria dinheiro para o Maranhão, daria dinheiro para o povo, a gente pegava esse dinheiro, tem que discutir botava na pesquisa. O que é estratégico, o que é que tem que ficar sob o controle do Estado. A partir dessa discussão, nós não fizemos essa discussão nacionalmente ainda. Então cada um que senta naquela cadeira, com aquela caneta, faz do que quer da sua cabeça. Por exemplo, você pega esse atual presidente, ele não apresentou nenhuma proposta de governo. Não. Ele nunca disse que ia fazer reforma da Previdência. Pode pesquisar em todo, até no programa de governo dele. Não Só falar. desgoverno. Não, aí o primeiro projeto dele é isso. Certo? Ele nunca falou que ia acabar com o Ministério do Trabalho. Ele falou que ia acabar com os sindicatos. Que ele gostaria de acabar com os sindicatos. Mas ele não falou que ia acabar com o Ministério. Mas acabou com o Ministério. Ou seja, precisa ver efetivamente, daqui a pouco nós vamos processá-lo porque ele não cumpriu as teses programáticas que ele propôs lá no Tribunal Eleitoral, que todo mundo é obrigado a apresentar o seu programa de governo. E você pode cobrar. Por que você não fez esse programa de governo que está aqui? Ele só dizia assim, olha, pergunta para o Posto Ipiranga, e jogar para o Posto Ipiranga. Acho que a única coisa afirmativa que ele disse é que ele iria destruir tudo. Ele deu uma entrevista falando que ele não quer construir nada agora, ele precisa destruir primeiro. Ele falou isso. Isso aí me soa muito um cara lá dos anos 40 que fez uma guerra, matou meio mundo. Ele também falava que tinha que destruir antes de construir. É muito parecido, né? O signo da mensagem parece muito... E a tese política também. E como é que está aí em São Paulo, meu presidente? Como é que está aqui a relação nossa? Como é que você vê as eleições do ano que vem? Será que elas vão replicar essa discussão nacional? A gente vai conseguir municipalizar a pauta? A gente vai ter que viver em relação, né? Vamos ter que fazer, programar uma campanha em relação à discussão nacional do que está acontecendo. Aqui é a maior capital, é mais populosa também. É muito complicado São Paulo. São Paulo, para você que está nos assistindo, tem no mínimo 9,5 milhões de eleitores. Eleitores. É o terceiro orçamento da União. Na frente de estados também. É o terceiro da União. Primeiro a União, o Estado e o município. Olha que loucura. E com tudo esse problema que tem. Quer dizer, ou nós traduzimos isso de maneira concreta, como opção de governo, ou é mero coadjuvante da brincadeira. Aí eu soube que o senhor, junto com a Fundação Leonel Brizola aqui em São Paulo, fomentaram um observatório da cidade. A ideia de criar um observatório da cidade é para você ter parâmetros dos problemas que nós temos nas diversas áreas da cidade e pensar em soluções para isso. Para até apresentar para alguém que vai ser candidato nosso,
a prefeito de São Paulo, para que ele possa ter, além dos seus estudos, também uma contribuição que o partido possa dar a ele. Bom, porque isso já ajuda a formação até do próprio plano, né? A nossa ideia é pegar o Projeto Nacional de Desenvolvimento do nosso querido presidente Ciro e trazer para um projeto municipal de desenvolvimento aquilo que é aplicável direto no município. Muito bom. E como em São Paulo, o presidente da Fundação Leonel Brizola, no estado de São Paulo, é o coordenador do Programa Nacional de Desenvolvimento do Ciro Gomes, que é o professor Nelson Marconi, então ele tem discutido muito como fazer esse tipo de coisa. E, inclusive, eu tenho dito que ele é um grande nome também para apresentar como candidato a prefeito da cidade de São Paulo. Embora ele tenha muitos bons nomes, temos o nome da própria companheira Tabata Amaral, temos o companheiro Gabriel Chalita, temos o companheiro Medeiros, que está se lançando também como candidato, ou seja, mas precisamos primeiro criar um programa para a cidade de São Paulo, olhar para a cidade de São Paulo. Então, o observatório é para isso, para começar a trazer ideias novas, diferentes, para solucionar os problemas que são perenes na cidade de São Paulo. Muito bom. Então, a gente fica pensando nisso, né? Eu sou uma pessoa pragmática, né, presidente? Eu acho que a Tabata seria um bom nome, porque ela não perderia o mandato dela de deputado, vencendo ela, a gente, né? Vencendo perde, mas não vencendo, ela volta. Ela retorna, ela não estaria colocando nada a perder, inclusive ventilando o nome dela para a recandidatura daqui 4 anos. Agora, o Nelson é outro nome, pô, brilhante, um intelectual, um professor fantástico que tocou o projeto, né? Como diz o Ciro, ele faz a minha cabeça, né, no plano econômico. E é um nome também que, se não for aproveitado para a prefeitura, deveria vir, eu acho que deveria vir, mesmo que simbolicamente, a vereança. Inclusive, eu diria o mesmo ao senhor, teria que vir a vereança, porque são nomes de vulto, que poderiam avolumar, são nomes de peso, que estão na militância há muito tempo, ou no trabalho acadêmico, né? São pessoas que... Nós estamos pensando muito numa escola de formação de candidatos, em que a gente vai preparar, e nós queremos juntar candidatos experientes com candidatos jovens, para que você, tendo essa mescla, para formar um time de vereadores eleitos em São Paulo, juntando a juventude com a experiência. Muito bom, muito bom. Tomara dê certo, vamos ver qual que vai ser a nota de corte, né, o coeficiente eleitoral do ano que vem, porque parece que reduziu 5 mil, né, ou avançou 5 mil, não, foi para 95 mil, parece que o coeficiente com uma cadeira. Em São Paulo é mais fácil você se eleger deputado federal no estado de São Paulo do que se eleger vereador. É uma responsabilidade muito grande. E é uma cidade com muitos problemas. Precisaria realmente de uma grande renovação nessa Câmara Municipal, acabar com os feudos regionais que nós temos na cidade, de pessoas que estão, infelizmente, muitos anos, mas utilizando não de forma boa, mas de forma equivocada a representação na Câmara, dentro dos seus, que nós chamamos de feudos regionais. Sim, eu gosto muito de uma frase que você uma vez falou, que assim, nós vamos lançar alguém, nem que seja o tiozinho da pipoca. Nós vamos lançar alguém. E como é que é isso? Eu queria até perguntar essa questão, o pessoal quer saber também. A gente não vai compor com alguém, tem algum partido conversando? Olha, como é que vou funciona? primeiro resgatar, Vai falar, né? Claro, vou resgatar primeiro que essa frase não é minha. Essa frase é do Brizola. É do Brizola? Ele sempre foi incentivador. Eu gostei de cara Sempre foi incentivador de que o partido tenha candidato. Porque partido é que nem um time de futebol. Se ele não disputar campeonato, ele não tem torcida. Então, se ele não disputar uma eleição, ele não tem filiados, ele não se apresenta para o poder. E qual é o objetivo de um partido político? É assumir o poder para poder contribuir com a sociedade, tendo as suas teses de gestão. Essa coisa. Então, ele diz o seguinte: se você não tem ninguém para ser candidato, pega o pipoqueiro. Mas vai ter alguém, se ele for militante do partido, aquelas coisas todas. É óbvio que é uma figura de retórica para dizer: tem que ter candidato a prefeito. Para nos ajudar, a partir desse ano, já nas chapas chamadas proporcionais, ou seja, vereadores, não há coligação. Porque na última eleição, por exemplo, por causa da coligação, a gente não elegeu nenhum vereador em São Paulo. Se nós tivéssemos saído sozinho, você teria pelo menos um vereador ou dois vereadores eleitos.
na chapa. Agora você vai ter que ter a quantidade de vereadores para você disputar isso. Na majoritária, que é prefeito e vice-prefeito, você pode compor. Nosso primeiro pensamento ainda é chapa pura. Primeiro pensamento. É claro que as condições dadas, efetivas, lá em abril do ano que vem, é que nós vamos ter que analisar se de repente a gente consolidou um bom nome. Né? Se você consolida um bom nome, ajuda muito. E olha, você tem nomes, acabamos de falar aqui, 4 nomes que poderão consolidar de maneira fantástica. Gabriel Chalita, Tabata Amaral, Nelson Marconde, Medeiros, outros companheiros que estão se apresentando aí que poderiam também sê-lo. Né? Eu creio que tudo vai ser lá. A ideia prioritária é uma chapa pura. Eu acho que está na hora do PDT se apresentar à sociedade com o seu programa de governo, com as suas, eu diria, teses para como gerir essa cidade de maneira, eu diria, mais solidária, mais voltada ao povo mais sofrido, como tem sido os governos do PDT em todos os lugares. Né? Então, pegando aí o gancho do Programa Nacional, Projeto Nacional de Desenvolvimento, qual é o projeto municipal de desenvolvimento? Como é que nós queremos fazer São Paulo se desenvolver? É isso que nós queremos fazer. Maravilha. Eu conversei aqui com o presidente Antônio Neto, presidente municipal do PDT, também membro da executiva nacional do partido, não é isso, presidente? Com muita honra. Presidente também nacional da CSP, uma das centrais sindicais que mais cresce, enquanto outras estão diminuindo seu tamanho. A nova forma de abordar as questões classistas e trabalhistas em relação a uma central junto ao seu entendimento com sindicatos menores, soltos, faz com que essa seja hoje, no Brasil, a central que mais cresce. Isso, o senhor está de parabéns por revolucionar esse tipo de perfil da relação do trabalho entre centrais e sindicatos trabalhadores, ou seja, tudo isso tem uma escalada, né? E fiquei aqui muito agradecido por o senhor ter aceitado ser o primeiro entrevistado do Guerreiro Entrevista. Pô, eu que fico honrado. Você sabe que, primeiro, nós temos um apreço muito grande por você, pelo trabalho que você vem fazendo. Com as possibilidades que você tem aberto para nós, seja esse seu canal, e a maneira como você tem participado e nos ajudado a construir todo esse novo momento do Brasil, de esclarecimento, momentos de perplexidade. Você está aí todo mundo perplexo, porque essa semana que a gente está discutindo agora, hoje, 13 de maio, você olha que o presidente disse semana passada que pode haver um tsunami. A gente não sabe o que ele quer dizer com isso, mas pode ser que ele faça algum arroubo de mudanças, não sei, mas está com muita dificuldade, com muita incerteza, e com as mobilizações nacionais. Você pega dia 15 de maio, vai ter uma grande mobilização nacional, em que todos nós, sem exceção, tem que estar unidos, juntos, para fazer o quê? Para ajudar a defender a educação no Brasil. É isso aí. E depois esquentar para aquilo que, se não mudarem os rumos da prosa que nós vamos ter tido com o governo federal, no dia 14 de junho, uma grande paralisação nacional de todos os segmentos, dizendo um não rotundo à reforma da Previdência, à reforma trabalhista, às tentativas aí de expoliação do povo brasileiro, de entrega do patrimônio nacional. É para isso que nós temos que fazer. E vou repetir o que disse num determinado momento aqui da nossa conversa. Político só entende uma coisa, e só tem medo também de uma coisa, de povo na rua. Ou nós tomamos para nós a responsabilidade desse momento, ou realmente eles fazem o que querem, entregam todas as coisas, como você disse, entrega o pré-sal, entrega a Embraer, entrega a educação, entrega a saúde, entrega tudo e acaba. E só o rentismo vai ganhar no Brasil. Bom, presidente. Muito bom. Obrigado. Obrigado a vocês.